Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor mais uma vez. Que prazer estar falando com você, que prazer eu tenho de estar compartilhando da palavra de Deus com os queridos irmãos nessa noite. Sou grato a Deus pela vida de cada um e eu quero, em nome de Jesus, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, abençoar o seu trabalho, abençoar a sua vida por completo. Que Deus seja louvado pela vida dos irmãos que estão firmes e permanecendo na presença de Deus. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite, uma palavra bem conhecida, com certeza, no meio dos irmãos. E nós que estamos vivendo aí tempos difíceis, nós que estamos vivendo aí, esse tempo de pandemia sobre o nosso país, sobre a nossa nação, sobre o mundo, melhor assim dizendo. Nós que estamos vivendo esse tempo difícil, nós temos que estar bem alicerçados, nós temos que estar bem firmes na nossa vida espiritual, para que nós venhamos a vencer essas dificuldades que estão se levantando, que estão diariamente se colocando diante de nós. E só se mantém firme, só se mantém bem alicerçado aqueles que realmente edificam a sua vida na presença de Deus. Aqueles que têm Deus como o Senhor da sua vida, aquele que é sustentador, aquele que está nos moldando, nos afirmando e está trabalhando a favor de cada um de nós. Por isso que eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos nessa noite, para que nós não venhamos a estar se desmoronando diante de tudo aquilo que está sendo colocado diante de nós. Quero compartilhar essa palavra com os irmãos nessa noite. A palavra do Senhor que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite se encontra lá no livro de Lucas, capítulo número 6, a partir do verso 46. Livro de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 46, e tem como título os dois fundamentos. Vamos ler, meus irmãos, vamos ser aqui tementes a Deus nessa palavra, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu funda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos mais uma vez por essa noite, por esse tempo agradável e precioso na sua presença. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco através dessa palavra. Pedimos, ó Deus, que nós venhamos a nos afirmar, a nos alicerçar, Senhor, a nossa vida espiritual diante de Ti, meu Pai. Para que quando, ó Deus, a tempestade chegar, quando as lutas, as dificuldades baterem em nossa porta, nós possamos resistir firmes, Senhor, como nós temos resistido até os dias de hoje, para que o Seu nome seja glorificado e honrado no nosso meio. Nessa hora eu te peço por cada família que nesse momento está reunida, ó Deus, ó Pai, para ouvir essa palavra. Seja com eles, derrama do Teu Santo Espírito, Pai, que nada venha atrapalhar, Senhor, o entendimento dessa família, e que eles venham ser, Deus, ó Pai,
fortes, que eles possam estar se alicerçando, Senhor, diariamente na Tua palavra, e que o Seu nome seja glorificado através da vida de cada um. Como ministro da Tua palavra, te peço, Senhor, me use nessa noite como instrumento, Senhor, para que o Teu povo, Senhor, o povo que agora me vê e me escuta, Senhor, seja tocado pelo poder da Sua palavra. Assim eu oro e te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, eu estava meditando nessa palavra, e assim como eu disse, essa palavra é uma palavra muito conhecida no meio dos irmãos. Com certeza os irmãos já ouviu muitas ministrações onde se utilizaram desse texto. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, e por isso que nessa manhã, nesse dia, ela se renovou sobre a minha e também sobre a sua vida, para que venha nos fortalecer, para que ela venha nos ajustar naquilo que a vontade de Deus quer sobre a nossa vida. Querido, nós vivemos num mundo onde as pessoas não estão mais preocupadas em estar firmadas nos preceitos, firmadas nos mandamentos, firmadas nas leis de Deus. Hoje, no nosso meio, é triste dizer isso, mas até no nosso meio evangélico, até no nosso meio cristão, há muitas pessoas que estão vivendo de aparências. E você sabe que a obra, você sabe que uma construção, muitas das vezes, quando ela se começa, as pessoas elas não dão muita importância para aquilo, que vai ficar ali como base, ali como alicerce para aquela construção. Muitas das vezes, quando se começa a levantar uma grande obra, uma grande construção, um prédio, muito pouco se fala e muito pouco se vê pessoas, investigando de que maneira aquela base está sendo feita, a não ser o engenheiro e as pessoas que trabalham naquela obra. Só eles sabem, ali como está aquela obra. Então, aqueles que estão de fora, aqueles que passam pelas ruas e olham para aquela construção, eles não dão muita importância para aquilo que está como base, para aquilo que está ali debaixo, de que maneira que aquilo está sendo construído. Mas o que me chama a atenção é que quando termina toda a parte, vamos dizer assim, estrutural de uma construção, então a gente, quando passa por essa obra e ela já está com a sua parte estrutural já pronta, a gente começa a imaginar como vai ser o acabamento daquela obra. Então a gente fica curioso, a gente fica, todas as vezes que a gente passa ali, a gente fica preocupado e a gente observa que tipo de janela eles estão pondo. E além disso, a gente fica curioso em saber como é que está o piso daquele lugar, enfim. A gente se preocupa muito com a aparência e deixamos de se preocupar com uma base, com um alicerce. E essa palavra aqui, Deus está nos dizendo que nós devemos estar firmados. Nós temos que estar alicerçados no quê? Na rocha. E a rocha, espiritualmente falando, é Jesus. A pessoa de Jesus. É nele que nós temos que estar alicerçados. É nele que nós temos que estar com a nossa vida pautada. É nele que nós temos que estar, bem enraizados, para que nós não venhamos a sofrer, para que nós não venhamos a sentir, tremores quando a tempestade, a dificuldade chegar em nossa vida. E essa palavra ela vai nos deixar alguns ensinamentos que são muito importantes para a nossa vida, para que nós venhamos a edificar a nossa casa espiritual, a nossa casa interior,
edificar essa casa, essa vida em Deus. Eu usei aqui a construção de uma casa, de um prédio, mas espiritualmente falando, nós também, muitas das vezes nos preocupamos só com a aparência, se preocupamos com a nossa vestimenta, né? Se estamos falando bem, se não estamos falando bem, mas o que importa, o que realmente Deus está interessado é o que está lá dentro de nós, e a firmeza que nós temos em estar na presença desse Deus maravilhoso. Então eu quero compartilhar essa palavra do Senhor com os irmãos nessa noite, olhando para esse lado, de que maneira nós estamos edificando a nossa vida espiritual, de que maneira nós estamos construindo a nossa vida espiritual, de que maneira nós estamos sendo, de que maneira a nossa vida está sendo levantada diante de Deus, para que nós venhamos a edificar a nossa vida sobre a rocha. Nós precisamos entender algumas verdades, ou a verdade de Deus através da sua palavra. E para que eu venha edificar a minha vida espiritual na rocha, em Jesus, eu preciso observar essa palavra e trazer essa palavra para a minha vida. E a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, de como edificar a nossa vida espiritual na rocha, de como edificar a nossa vida espiritual em Jesus, versículo de número 46. A palavra vai dizer assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Primeira lição aqui para edificar a nossa vida sobre a rocha, edificar a nossa vida espiritual sobre a rocha chamada Jesus, entendendo, o princípio da obediência. Muitos aqui chegavam diante de Jesus dizendo que Ele era Senhor e Senhor, mas eles não obedeciam a palavra, eles não obedeciam aquilo que Deus pedia para que eles fizessem. E muitas das vezes nós estamos vivendo de aparência, uma aparência espiritual. Por quê? Porque nós dissemos que servimos a Deus, nós falamos que nós confiamos na palavra, nós falamos que nós temos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, mas nós muitas das vezes, quando passamos por algumas crises, seja ela em que área for, nós vamos nos abalando, nós vamos nos sentindo fracos. Por quê? Porque nós queremos viver somente da aparência. E se nós estamos muitas das vezes passando por aquela situação, por aquela tempestade, é por quê? Porque nós não obedecemos de maneira reta e de maneira bem firmada os mandamentos de Deus. Então muitos de nós, muitas das vezes nós invocamos o nome de Deus e queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos andar pela rota da obediência, pelos caminhos que o Senhor assim prepara para nós. Se nós queremos a nossa vida edificada sobre a rocha, se nós queremos a nossa vida edificada sobre a rocha chamada Jesus, a primeira coisa que nós temos que fazer, querida, é abrir o alicerce, abrir a valeta da obediência. Nós precisamos ser mais obedientes à palavra de Deus. Nós queremos, muitas das vezes trilhar os caminhos que nós achamos melhor para nós. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil para a gente se desviar. E quando você vai abrir um alicerce, você que já construiu, você que é construtor, você sabe que quando você recebe a planta, que você precisa seguir aquela planta, talvez naquele caminho vai ter assim espinho, talvez naquele caminho vai ter algo difícil de ser tirado, mas você precisa permanecer no caminho. Para quê? Para que a planta seja executada conforme a vontade do engenheiro. Assim é Deus na minha e na sua vida.
Nós precisamos andar pelos caminhos que Deus assim preparou para nós. Quer edificar a tua vida? Quer a tua vida edificada espiritualmente falando na rocha chamada Jesus? Seja mais obedientes a Deus. Eu preciso trazer isso para a minha vida constantemente, porque não adianta também eu falar de obediência e não ser obediente. Aquilo que Deus pede, aquilo que Deus, através da sua palavra, exige da minha vida. Primeira lição que eu aprendo aqui para termos a nossa vida edificada na rocha, chamada Jesus, nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Segunda lição que eu aprendo olhando para esse texto, segunda lição que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. A palavra vai dizer no versículo 47 e 48: porque todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou ali sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Segunda lição que eu aprendo aqui, para que a minha vida esteja edificada na rocha, se aprofundar para ser alicerçados na rocha, nós temos que nos aprofundar, querido. Nós temos que nos aprofundar no conhecer de Deus, nos aprofundar no seu poder, nos aprofundar na palavra dele, porque aqui que está tudo que nós precisamos para que a nossa vida esteja edificada nessa rocha. Há uma preocupação muito grande nos dias de hoje. Eu quero, sabe, que os irmãos entendam o que eu vou falar aqui. Hoje tem muitos pastores, muitos líderes que não querem se aprofundar no estudo da palavra, não querem edificar a sua igreja realmente na palavra de Deus. Por quê, querido? Por que eles não querem fazer isso? Porque eles não querem, sabe, cavar, eles não querem se aprofundar, eles não querem trazer, sabe, um alimento sólido, um alimento que realmente traz resistência ao corpo da igreja, à membresia da igreja, e eles não querem, sabe, investir tempo no ensino. Por quê? Porque é muito mais fácil conduzir um povo, sabe, sem profundidade, um povo raso, um povo onde você muda ele de posição, e de rota a hora que você quer. Querido, não se deixa ser enganado. Deus te deu inteligência, Deus te deixou a palavra, sabe, estude ela, peça discernimento a Deus, sabe, se aprofunde, a cada dia mais vai mais fundo, para que você esteja realmente estruturando a tua vida espiritual na rocha, na palavra, em Jesus. Então nós precisamos se aprofundar para ser alicerçados na rocha. Nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus, no conhecimento de Deus. Quantas pessoas estão sendo enganadas hoje, e a própria palavra diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por que o povo hoje não quer estudar? Por que o povo hoje não quer se aprofundar? Porque é muito mais fácil receber. Então nós precisamos nos aprofundar cada dia mais, para que o nosso alicerce esteja realmente findado, realmente, na rocha chamada Jesus. Por que você não quer investir tempo em ler a palavra? Por que você não quer investir tempo em pegar um texto da palavra e estudar ele um pouco mais profundamente? Eu tenho as minhas falhas, queridos. Eu posso estar aqui, nesse momento, compartilhando essa palavra com os irmãos, e eu posso aqui, de uma maneira assim, sem querer, poder falar algo que não condiz com a palavra. E talvez o entendimento que você vai ter disso é algo que vai ser destrutivo pela tua vida, mas então você precisa ir lá
e se aprofundar, pedir discernimento a Deus. Deus escolheu sim alguns homens, algumas mulheres para estar à frente, assim como, né, Deus, pelo seu amor e pela sua misericórdia, ter me colocado aqui à frente dessa igreja, mas eu não posso deixar o meu povo perecer por falta de conhecimento. Eu preciso me aprofundar no estudo da palavra. Eu preciso estar com o meu alicerce realmente, a minha vida espiritual realmente firmada nesse Jesus, para que as outras pessoas que estejam junto comigo possam também estar se afirmando, para que quando as lutas, quando as tempestades chegar, eles não venham a ser abalados, que eles venham a permanecer firmes, que eles venham, a permanecer, e quando a tempestade passar, eles continuarem ali de pé, firmados para o propósito de Deus. Invista tempo na palavra, querido. Invista. Está na dúvida, querido? Pergunte. Está na dúvida, estude mais. E só assim a sua vida espiritual vai estar realmente firmada na rocha. E tudo aquilo que possa vir, que não seja a vontade de Deus sobre a sua vida, você vai discernir e vai dizer: isso não é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus para a minha vida é que eu ande no caminho dele. Eu tenho esse entendimento pela palavra do Senhor. Invista tempo, se aprofunda a cada vez mais, para que a sua vida espiritual esteja realmente no alicerce chamado Jesus. Uma terceira lição que esse texto nos ensina, e eu já quero aqui, encerrar com os irmãos. Versículo de número 48, ele vai dizer assim: é semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou e abriu profunda vala, e lançou ali o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construído. Terceira lição que nós temos que trazer para a nossa vida, para que nós estejamos bem alicerçados na rocha Jesus. Ter a revelação que só Jesus é a rocha que nos sustenta. Somente Ele pode nos sustentar. Todos estão sujeitos a passar por tempestades, por tribulações. Eu não sei que tipo de dificuldade você tem passado, além dessa que todos nós estamos passando, além dessa que está assolando o nosso Brasil. Quantas pessoas morrendo, quantas pessoas deixando os seus familiares por esse problema chamado coronavírus. Mas isso não pode nos abalar, isso não pode tirar nossa confiança de Deus, isso não pode vir, colocar, em dúvida a fé que eu tenho em Jesus Cristo. Ele nos basta. Eu, na última mensagem que eu aqui compartilhei com os irmãos, eu disse que no mundo nós vamos ter aflição, no mundo nós vamos ter angústia, no mundo nós vamos ter preocupação, no mundo nós vamos passar por grandes tribulações, mas uma coisa nós temos que ter: bom ânimo. E aquele que tem fé, aquele que tem esperança, aquele que acredita realmente em Jesus, aquele que tem Deus como Senhor da sua vida, aquele que não se desvia da palavra, aquele que não se desvia dos caminhos a qual Deus assim preparou para ele andar, ele vai ter a certeza, que só Jesus é o que sustenta. É Ele que nos sustenta. É Ele que está nos sustentando agora, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, querido. Ele tem nos sustentado. Para uns tem sido de uma maneira dolorida, para uns tem sido de uma maneira muito triste. Sim, eu creio, mas nós temos que ter a certeza que Deus também tem sustentado eles, que Deus tem permanecido fiel à vida deles, que Deus não tem o propósito de fazer sofrer, mas que Deus tem um propósito de fazer que a glória dele se manifeste na vida de todos.
Então nós temos que ter a certeza da revelação de Jesus na nossa vida, que só Ele é a rocha que nos sustenta, que somente é Ele que nós podemos estar, é nele que nós podemos estar afirmados. Amém, querido? Que tipo de problema você tem passado nos últimos dias? Assim como eu disse, além desse que todos nós estamos enfrentando. Talvez você está com um problema aí com seu filho, talvez você está com um problema aí com a sua mãe, com seu pai, talvez você está aí com um problema financeiro, talvez você esteja aí com um problema no seu emprego, talvez você esteja aí com grandes dúvidas, sobre a sua vida, mas confie em Jesus. Fique firme. Ande nos caminhos. Se aprofunde cada dia mais na presença desse Deus. Tenha Ele como a sua rocha. Tenha Ele como a revelação de paz, alegria e tranquilidade sobre a sua vida. Guarde essa palavra no seu coração, querido. Todos nós vamos passar por algumas fases na nossa vida difíceis, mas se nós estivermos alicerçados, se nós não estivermos preocupados somente com a aparência, com aquilo que está por fora, mas se nós estivermos também preocupados com aquilo que está lá dentro, aquilo que está lá na base, nós vamos existir firmes nos propósitos de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Não deixe de crer. Não deixe de crer. Todos aqueles que a palavra nos relata, que creram, que andaram nos caminhos, que vivenciaram a vontade de Deus, viram a glória do Senhor. Foi assim com Jairo, foi assim com as irmãs Marta e Maria, foi assim com todos aqueles que creram e permaneceram firmes na presença de Deus. Não deixe que as tempestades te abalem. Não deixe que as dúvidas do seu coração te tirem dos caminhos do Senhor. Não deixe que as rachaduras que o mundo pode até proporcionar na nossa vida venham nos derrubar, mas que nós venhamos a estar alicerçados, firmados num só propósito: primeiro, de adorar a Deus, e segundo, ter a certeza que Ele está sobre as nossas vidas. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua casa mais uma vez, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Assim como eu disse, guarde essa palavra no seu coração, e nos tempos de angústia e luta, você tenha certeza que a sua casa está firmada sobre a rocha, Jesus. Amém? Vamos orar, vamos pedir das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós queremos te louvar e te agradecer por essa noite. Seja com cada irmão, com cada irmã. Deus Pai, Deus poderoso, que o teu filho, que a tua filha possa estar cada dia mais, ó Deus, se aprofundando, ó Deus, no conhecer do Senhor, na esperança do Senhor. Fica com cada um deles, ó Pai. Ó Espírito Santo, seja com cada família nesse momento e derrame do teu amor, da tua grandeza, da paz que excede todo o entendimento sobre esses lares. Deus, muito obrigado mais uma vez por essa noite, e que essa palavra possa ficar guardada no nosso coração, Senhor. E quando tivermos, ó Deus, que enfrentarmos a tempestade, nós não venhamos a ser abalados, em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez em nome de Jesus, e que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo venha sobre nós, Igreja do Senhor, hoje, por todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe mais uma vez em nome de Jesus. Tenha uma boa noite.